Graça e a paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Aleluia. Esperar os irmãos entrarem. A graça e a paz. Esperar os irmãos conectarem aí. Glória a Deus. Aleluia. 17º dia da nossa campanha. Estamos aí na reta final, nos últimos dias dessa campanha, amém? Sejam muito bem-vindos, a graça e a paz a todos. Estamos aí na quarta-feira, dia de culto para nós, né? Esperamos aí que logo acabe isso aí para nós podermos nos reunir pessoalmente, amém? Estamos aí no nosso 17º dia, 21 dias ativando a fé, e hoje nós vamos falar de algo que não tem como nós tirarmos essa parte e não falar também. Então nós sabemos que a palavra ela é um todo para o homem todo. Então nós iremos falar aqui hoje sobre a nossa oferta deve ter a marca da fé. Então falamos sobre nossa fé, de crer na provisão, crer em Deus, mas esquecemos de falar, muitos esquecem de falar da oferta. Porque a oferta também, meu amado, ela tem que ter uma marca da fé, amém? Então, se você for ver, você vai ver que Hebreus ele fala que pela fé Abel ofertou ao Senhor e teve uma oferta excelente. Amém? Então, porque ele fez pela fé, tá certo? Então, nós iremos falar hoje, nossa oferta deve ter essa marca da fé. Então, nós iremos falar alguns textos, amém? Nós iremos falar sobre João, iremos falar sobre a viúva de Sarepta, nós vamos falar sobre Isaac também. Então nós iremos falar muitos textos, então não precisa você ficar com a Bíblia aberta em apenas um dos textos, amém? Vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia, por esse dia maravilhoso que Ele preparou, esse sol que Ele nos deu, amém? Vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, ó Deus, obrigado, pois o Senhor, ó Deus, é quem nos sustenta, o Senhor é quem, ó Deus amado, nos guarda, nos protege de todo mal. Senhor, nós queremos agradecer por esse sol que o Senhor nos deu hoje. Obrigado pelo nosso dia, por estarmos vivos, ó Deus, para glorificar o teu santo nome mais uma vez. Deus amado, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, através dessa palavra. Muda, Senhor, a nossa visão, muda, Senhor, o nosso entendimento, muda, Senhor, a nossa forma de ver as coisas, ó Deus, que a nossa fé venha a ser ativada mais um dia, Deus, em nome de Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a termos uma fé ativada em crer ao Senhor, ó Pai, piamente. Ajuda-nos, ó Deus, a não desviar o foco no Senhor e a não duvidar das suas promessas em tudo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Hoje nós iremos falar sobre nossa oferta deve ter a marca da fé, pois não é só sobre libertação, sobre cura, mas nós falamos sobre tudo, amém? Falamos sobre cura durante esses 17 dias, falamos sobre cura, falamos sobre provisão, falamos sobre libertação, falamos sobre crenças limitantes, falamos sobre mudança de pensamento, mudança de atitude, amém? E hoje nós iremos falar também de oferta, dízimo, falar que a nossa oferta deve também ter a marca da fé, amém? Então, hoje você vai aprender um pouco mais, tá certo? A oferta que Deus aceita, meu amado, é uma oferta que ela é baseada na fé, é uma oferta de fé, tá certo? Então, se você for ver em todo momento da história, você vai ver que pela fé, quando você lê lá em Hebreus a respeito dos heróis da fé, você vai ver que muitos fizeram algo pela fé, e se eles estão marcados lá como heróis da fé, é porque a fé deles agradou o Senhor. Inclusive, meu amado, Abel, a Bíblia diz ali que ele pela fé ofertou ao Senhor, ele deu uma excelente fé ao Senhor, amém? Então nós precisamos entender que a fé também ela é sobrenatural. Talvez você tenha uma ideia errada, talvez você tenha um princípio equivocado de oferta, mas, meu amado, eu quero dizer para você que muitas pessoas, talvez seja você uma dessas, não dizima e não oferta na igreja porque você simplesmente não tem fé,
naquela oferta ali, naquela igreja, ou você não tem fé que aquela oferta, aquele dízimo realmente para a obra, então lhe falta oferta, lhe falta fé, aliás, para ofertar às vezes. Você não acredita que Deus ele pode suprir a sua necessidade, ok? Então você, por falta de fé, você deixa de experimentar muitas coisas em Deus, amém? Grande Rodrigão, saudade, meu amado. Vi aí você entrando na live aí, Deus abençoe a sua vida, irmão. Tamo junto, Rodrigo. Amém? Então, meu amado, lá em Gênesis 26, 12 diz: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava, meu amado. Então, nós precisamos quebrar aqui alguns impedimentos para a nossa prosperidade. Aqui diz, meu amado, que ele colheu no mesmo ano, na mesma terra. Ok? O que acontece com muitas pessoas? Eles plantam em terras diferentes. Então, quando você planta em terra diferente, a sua oferta, aquilo que você planta, a sua colheita, ela pode não acontecer. Porque aqui, Isaac ele plantou na mesma terra e ele colheu na mesma terra. Ele não colheu de terra diferente. Assim como ele diz naquele mesmo ano, 100 vezes mais do que ele plantou. Ou seja, meu amado, nós temos que ter ali o pensamento que nós devemos plantar em um lugar só. Amém? Então todo lavrador, ele quando vai plantar, ele nunca pega a sua semente, meu amado, e ele planta por plantar. Ele simplesmente planta com a esperança de uma grande colheita, de uma colheita grande. Amém? É isso que diz Tiago 5,7. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Então quando ele planta, ele espera colher. Consegue entender? Então todas as pessoas que plantam, ele espera colher. Ok? Então nós precisamos também, quando plantar, esperar colher aquilo, amém? Qual é o lavrador que ele vai plantar sem objetivo, sem expectativa, lançando a semente por lançar? Ninguém faz isso, meu amado. Então, essa expectativa, meu amado, também nós devemos semear no reino de Deus. Como que? Nós devemos plantar e sabendo que nós vamos colher. Na igreja, geralmente, a gente planta. E eu costumo dizer que nós estamos plantando vidas e nós colhemos vida, meu amado. Então, quando você oferta, dizima na igreja, você vai colher vidas, amém? Então, vidas serão alcançadas, vidas serão ali salvas pela sua fé, muitas vezes. Porque quando você oferta, você dizima, meu amado, igrejas estão sendo abertas em lugares que pessoas não conhecem a palavra, e a palavra do Senhor está chegando em outros lugares. Então, às vezes, é isso que eu falo quando você não oferta, não dizima, porque você não acredita, porque talvez você não vê ali o campo missionário que muitas vezes as igrejas investem. Por exemplo, a nossa igreja, ela tem mais de 100 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Nós temos igreja na Argentina, no Peru, nós temos igreja em vários lugares do Brasil, em vários estados do Brasil. Nós estamos lá plantando o reino de Deus, pregando o evangelho. Então tem pessoas que estão indo pregar o evangelho, tá? Eles se dispõem a ministrar a palavra, amém? Então, às vezes você não acredita, você não tem fé que aquela oferta que você dá, aquele dízimo que você dá, mantém aquela igreja aberta, meu amado. Eu quero dizer para você, todos que são aqui da nossa igreja já conhecem, sabem que os dízimos e as ofertas que entram na nossa igreja são exclusivamente para pagar o aluguel e a conta de água e de luz. Por quê? Porque não sobra para fazer outra coisa. Então, quando sobra, a gente pinta a igreja, a gente compra alguma coisa para melhorar a igreja, compra o que precisa. Então, meu amado, pelo menos na nossa igreja, não sobra muita coisa, ok? Quando sobra é poucos reais e o que sobra a gente procura comprar copo, comprar tinta, comprar alguma coisa que falta. A gente procura sempre fazer algo, amém? Por quê? Porque é a conta certa. Então, esses que dizimam na nossa igreja, oferta, eles acreditam nessa obra. E a igreja está aberta por conta deles, até mesmo nesse momento de pandemia. Aqueles dizimistas que são dizimistas fiéis na igreja, estamos conseguindo pagar aluguel até hoje por conta deles, que eles acreditam nessa obra e não querem que essa obra feche. Amém? Então nós podemos tirar vários ensinamentos. Tá certo? Então, o texto aí que nós podemos observar em João, capítulo 6, meu amado, onde nós podemos aprender ali muitas lições sobre semearmos com fé. Esse texto é o texto onde Jesus ele multiplica 5 pães e 2 peixes, tá certo? Então, a multidão está com Cristo e ali ele se compadece da multidão e pergunta para o discípulo Filipe, fala, o que nós vamos dar para eles comerem?
E ele falou, mas onde a gente pode comprar? Está muito tarde. E ali nós vamos ver algumas lições aqui importantes, amém? Primeiro, semear com fé significa estar pronto para semear em tempos difíceis, meu amado. Então, a multidão ela estava cansada e faminta ali. Tá certo? Era um tempo difícil? Era porque eram pessoas vindo de toda parte de Israel, vinham do deserto, estavam seguindo Jesus pelos milagres que Jesus estava ali fazendo. Elas já estavam cansadas, estavam exauridas, com fome. E este foi o público-alvo de um dos mais poderosos e mais tremendo dos milagres que Jesus fez, meu amado, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, Mateus, ele afirma que era um lugar deserto e já era tarde da noite. Então, além de ser um deserto, de não ter nada, ainda era tarde, os comércios já estavam fechados. E aí, como é que fica? Estavam num lugar onde recursos eram poucos, não havia, e a noite já era muito avançada. Então, era difícil socorrer todas aquelas pessoas famintas e cansadas naquele momento. Mas Jesus, ele usa, meu amado, cada dificuldade, ele transforma em oportunidade para manifestar a glória de Deus, meu amado. Então, sempre em meio à impossibilidade da vida, Jesus sempre ele vem em nosso caminho revertendo essa história. Ele sempre vem reverter a história de dificuldade, momento de impossibilidade. Ele vem e reverte aquilo e aquilo torna-se poderoso, amém? Então, quando tudo nos parece perdido, o que Jesus faz? Ele traz a nossa esperança de volta, amém? Então, semear em tempos de prosperidade é fácil, é facilidade para muitos. Então, quando não faltam recursos para vocês, quando você está com saúde para dar e vender, conta bancária gorda, uma reserva grande ali e que você deixa ali para emergência. Então, semear nesta hora é importante, mas o mais desafiador, meu amado, é semear na hora da crise, quando nos falta recurso, porque semear enquanto você tem, não há dificuldade. A maior dificuldade, o maior desafio é quando você não tem e você continuar ofertando. Então vamos ver a viúva de Sarepta, lá em 1 Reis capítulo 17, fala da viúva de Sarepta, ou em algumas versões da Bíblia, da viúva de Zarefate. Ela estava num tempo difícil. Deus mandou Elias ir para Sarepta e lá ele seria sustentado por uma viúva, tá certo? Mas nós podemos aprender algo poderoso aqui nesse capítulo aqui dessa mulher. O que nós podemos aí aprender de precioso? Que quando Deus ali semeamos em tempos de carestia, quando nós de fato ofertamos e semeamos em tempos de dificuldades, meu amado, é uma semeadura em solo fértil. Então aquela mulher, ela não era uma viúva rica, mas era uma viúva extremamente pobre. Por quê? Porque havia seca ali em Israel. Então na sua terra não chovia, estava em tremenda seca, não tinha como plantar e colher. Então eu imagino ali, meu amado, que quando Deus ele mandou Elias sair de Querite para ir para Zarefate ali, ou Sarepta, quando o Senhor lhe diz, eu ordenei ali que uma viúva te sustente, talvez Elias deve ter pensado, é uma viúva rica, ou uma fazendeira milionária, uma pecuarista, ou uma mulher que tenha muitos bens, né? Então talvez ele tenha pensado nisso, ele tenha imaginado esse paradoxo aí, ele tenha falado, peraí, vai ser uma mulher rica, mas quando ele chega lá, meu amado, ele vai ver uma viúva, meu amado, que não tinha nada, extrema pobreza, com seu filho que estava à espera da morte, porque não tinha o que comer. Então, se nós fôssemos relatar todos aí os fatos de homens de Deus ali, dos testemunhos que a Bíblia nos conta, de servos de Deus ao longo da história, que eles deram tudo de si, deram algo para Deus em momentos de crise, ia faltar espaço. Nós não iríamos ter tempo, ou ia se escrever muitas páginas a mais da Bíblia. Por quê, meu amado? Foi muitas pessoas que fizeram isso, amém? Que no tempo difícil eles foram ofertados, eles foram ofertantes, amém? Então o que nós podemos aprender primeiro com essa mulher? Que quando semeamos em tempos de dificuldade, é de fato em solo fértil que nós estamos semeando. A segunda verdade que nós podemos aprender aqui, ela é desafiada a semear o pouco que tinha em tempos difíceis, meu amado. O profeta olhou para ela e pediu água e falou para ela, olha, agora vai lá e traga-me também um bocado de pão. E essa mulher revela que ela passa ali por um maior tempo de crise e falou, olha, não tenho nada.
não tenho coisa para te dar, eu só tenho um bocado de pão ali, um pouco de farinha, e vou fazer um pão ali para comer eu e o meu filho, e depois nós vamos morrer. Ela fez uma verdade desafiadora, ela fez uma revelação ali, de fato tremenda, mas o desafio de Elias foi muito maior. Ela falou, não, vai lá e faz para mim primeiro, meu amado. Olha o que Elias falou, não, pode ir lá, faz conforme você está falando de fazer o bolo, mas faz para mim. Para mim primeiro, amém? E aí nós entramos na terceira verdade sobre essa história, que é o quê? Que aprendemos que quando semeamos em tempos difíceis, estamos honrando a Deus antes de tudo, porque ele falou, vai lá e faz para mim primeiro, ok? Faz um bolo para mim e depois você faz para o teu filho, porque a primeira impressão que temos aqui é que Elias ele foi ali mal educado, ele foi ali, ele não teve amor por aquela vida, porque ele exigiu algo daquela mulher, que a mulher só tinha aquilo, exigiu tudo que ela tinha, mas na verdade, meu amado, nós devemos considerar que Elias era um profeta, e tudo que o profeta falava, meu amado, acontecia. Aí é onde está a diferença. Então tudo que o profeta falava naquela época acontecia. Lembra, no começo de primeiro, lá do livro de Reis, Elias falou que não iria chover durante 3 dias, e não choveu. 3 anos, aliás, né? E não choveu durante 3 anos. Então tudo que ele falava acontecia, meu amado. Então nós devemos considerar isso. Era Deus que falava através do profeta. Então ele falou, primeiro para mim. E aí, porque eu devo ser o primeiro na sua vida, Deus está falando ali para aquela mulher. Então quando semeamos assim, nós colocamos Deus em primeiro lugar. E aí quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, meu amado, a bênção acontece. Talvez você pense assim, eu não estou sendo muito abençoado. Mas provavelmente você não tem deixado Deus em primeiro lugar. Deus tem ficado entre o segundo, o terceiro ou em último lugar, meu amado. E a Bíblia diz que dele é o primeiro. Ele é o primeiro na nossa vida, amém? Então ele foi e fez o que aconteceu? A bênção ali foi derramada. Então em 1 Reis 17,14 diz que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê a chuva, que o Senhor dê chuva sobre a terra. E isso aconteceu, não faltou na vida daquela mulher, amém? Então, primeiro então a semear com fé, então é o que primeiro? Semear com fé, meu amado. Significa então estar prontos para semear em tempos de crise. Não é porque você está em tempos de crise que você vai parar com a sua semeadura, de plantar. Não faça isso. Você não deve parar de semear só porque os tempos estão difíceis. Um lavrador ele não para de semear mesmo num tempo de seca, amém? Segunda coisa que nós podemos aprender aqui sobre semear com fé. Semear com fé significa crer que o Senhor sabe tudo e fará sempre o melhor para nós. Voltando ao texto de João, meu amado, Jesus levantou os olhos e vendo a grande multidão, ele vinha ter com ele e disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem, meu amado? Uma coisa que nós devemos aprender aqui, que quando nós fazemos uma pergunta, normalmente é porque nós queremos aprender, não é verdade? Mas todas as vezes que o Senhor faz a pergunta, é porque ele quer ensinar algo para nós, meu amado. Lembra lá que eu falei uma vez que veio aquele pastor Adean, ele trouxe uma ministração numa conferência falando sobre o Deus das perguntas? Aqui, meu amado, Deus geralmente ele vai fazer algumas perguntas para você, mas não é para você responder. A pergunta que ele faz para você é para te ensinar algo, amém? Então, por exemplo, lá em Gênesis 3:8, quando Adão pecou, Deus perguntou, Adão, onde estás, Adão? Onde você está? Ele não perguntou porque ele não sabia onde Adão estava, mas na verdade foi para chamar a atenção para o real estado do pecado de Adão, para Adão ver que ele pecou e deu a oportunidade dele confessar. Então, quando Elias ele foi para a caverna em 1 Reis 19:9, Deus perguntou para ele, o que fazes aqui, Elias? Obviamente, meu amado, ele não perguntou porque ele não sabia que Elias estava ali. Amém? E o que ele estava fazendo naquela caverna? Mas na verdade, Deus perguntou para lembrar ele que ele tinha um chamado a cumprir. Então Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Você tem um chamado, continue, segue a sua caminhada. Ainda não chegou o tempo do fim do seu propósito, amém? Então Deus fez a pergunta para lembrar ele que havia muita coisa a se fazer no reino. Em Lucas, Jesus também, ele perguntou ali, amém?
ali, Lucas 24:17, há uma pergunta também. Ele diz: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Provavelmente aqui, meu amado, Lucas 24, foi quando Jesus estava indo com os discípulos no caminho de Emaús, e perguntando: o que vocês estão falando aí, por que vocês estão tristes? Jesus não perguntava porque ele era desconhecedor dos fatos, mas perguntava, logicamente, em ironia, num propósito de mostrar a maior das verdades, que era ele estava ali, ressurreto ao lado deles. Então, Deus ele vai fazer perguntas, meu amado, porque ele quer te ensinar algo, amém? Então, neste caso aqui, Jesus pergunta ali para ensinar eles ali, porque Jesus sabe de todas as coisas. Então, mas ele dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Olha o que o texto diz, ele sabia o que havia de fazer naquele momento. Então, durante as nossas provações, desafios, aflições, meu amado, nós não sabemos o que fazer, mas eu posso ter certeza, e eu falo isso para você, Jesus ele sabe o que ele vai fazer e ele sempre cuida de nós, amém? Ele vai sempre nos prover ali o sustento, ok? Então nunca duvide, Filipenses 4:9 diz isso, que o meu Deus, em sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Você crê nisso? Então, meu amado, não há espaço para dúvida, então não há espaço para você não acreditar, amém? Deus é tão fiel, meu amado, que certa vez o irmão trabalhava lá na Inglaterra e ele levantava muito cedo para ir trabalhar todos os dias, mas certa manhã, meu amado, estava num frio muito intenso, que caía muita neve. E ele caminhava em direção ao seu trabalho, mas caminhava com dificuldade, pois ele sentia o seu corpo ali literalmente congelando. Enquanto ele ia, ele pensou: Senhor, eu estou agora passando em frente a essa cafeteria aqui, Senhor. Oh, seria tão bom, Deus, tomar um café quentinho, mas eu estou sem dinheiro, Senhor. De repente, a porta da cafeteria abre, meu amado, e um americano que trazia em suas mãos 2 cafés grandes de copo. E quem conhece aí americano, Wesley, Daiane, que estão em Orlando, ele sabe que o cafezinho do americano é de 300 ml para lá, meu amado. Ele não toma pouco café. Então ele trouxe um copo de 300 ml para cima. Ele olhou para o irmão brasileiro e disse: comprei 2 cafés, um para mim, e toma aqui, este é para você. Na mesma hora, aquele irmão, após ter agradecido aquele desconhecido, ele louvou a Deus, meu amado, com lágrimas e gratidão. Porque como é maravilhoso cuidar do Senhor para nós, não é verdade? Já teve muitos casos de irmãos dando testemunho, meu amado, de coisas que Deus faz, precisando, necessitando, e Deus está sempre ali dando o melhor, meu amado. Então ele sabe das coisas, ele sabe o que fazer. Então você não sabe como sair dessa crise, você não sabe como resolver a sua vida, mas Jesus, ele sabe, meu amado, e deixa ele fazer, amém? Terceira coisa que nós podemos aprender ali a respeito de semear com fé. Então, semear com fé significa entregar tudo o que temos nas mãos do Senhor, é confiar todas as coisas na mão dele, é você dar e soltar, meu amado. Não é dar para Deus ficar segurando na outra ponta. É entregar: Senhor, toma aí nas tuas mãos, toma conta, eu creio em ti e eu sei que o Senhor fará o melhor, meu amado. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Sua vida, o que você tem, declare: Senhor, tudo aqui é teu. Eu declaro para o Senhor: Senhor, a minha vida é tua, os meus bens são teus, minha família é tua, Senhor. Faz o que o Senhor bem entender, meu amado. Porque Deus, ele sabe todas as coisas. A minha vida precisa estar nas mãos do Senhor, amém? Então, lá em João 6, 8 e 9, continuando no livro de João aí, a Bíblia diz que um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas aí ele pergunta: mas o que é isso para tanta gente que está aqui? Meu amado, por que ele disse isso aqui? O que é isso para muita gente? Primeiramente, meu amado, nós devemos ali lembrar que esse jovem aqui, esse menino, esse rapaz, né, a Bíblia taxa ele ali como sendo um rapaz, ele é digno de nós falarmos que ele, meu amado, ele não foi egoísta. Você concorda comigo? Esse irmão, ele não foi egoísta, esse rapaz. Por quê? Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Ele poderia muito bem guardar o seu lanche. Mas, meu amado, ele simplesmente
era mais generoso do que a fome daquela multidão, meu amado. A generosidade dele era muito maior. Então o coração daquele menino era maior do que a multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então ele não foi egoísta. Por quê, meu amado? Por isso que o discípulo perguntou aqui, o que é isso para tanta gente? Porque eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E ali esse jovem, ele entregou os seus 5 pães e os 2 peixes para alimentar toda essa multidão, meu amado. E ali, por que ele não foi egoísta, meu amado? Porque o egoísta não ganha nada do Senhor, amém? A Bíblia diz, Lucas 12,15, que disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, meu amado. Então não é o tanto que eu tenho que vai me dizer se eu tenho uma vida em abundância, não. Mas é a minha generosidade que diz que eu sou ou não abundante na minha vida, amém? Então, Salmo 112, versos 5 ao 9, ele diz, bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas em juízo. Na verdade, que nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Isso tudo aqui é para aqueles que de fato não são egoístas, eles não têm um pensamento egoísta, ele divide, ele reparte, ele tem um coração generoso, amém? Então nós entramos aqui nessa outra parte que diz, não se pode semear com fé se nós formos avarentos, individualistas e egoístas, meu amado. E aí eu quero dizer para você, crente munheca, meu amado, essa aqui é nova, eu não conhecia, crente munheca de Samambaia. Munheca de Samambaia eu nunca ouvi dizer, essa aqui para mim é nova. Mas aquele irmão que ele não, se ele atravessar um rio com um sorrisal na mão ali, ele não dissolve na água. Sabe aquele irmão que quando vai compartilhar, quando é para irmãos fazerem aquele rateio para comprar pizza, ele sempre esquece a carteira em casa. Sabe aquele irmão que quando é para dividir as coisas, ele sempre dá aquele R$1, R$2. Irmão, eu quero dizer para esse irmão, ele não dá, mas ele também não recebe nada, meu amado. Esses irmãos, geralmente, eles só vivem na pindaíba, porque ele não dá, e aí ele também não recebe. E aí eu pergunto, ele não dá porque não tem, ou ele não tem porque não dá, meu amado? Aí é uma grande pergunta para nós, não é verdade? Ele não tem porque não dá ou ele não dá porque não tem? Então essa é a grande verdade para nós, meu amado. Então, na mão daquele menino, 5 pães ali, era 5 pães. Na mão dele era apenas 5 pães. Mas na mão de Jesus, meu amado, se transformou numa grande padaria. Numa grande padaria. Nas mãos do menino eram apenas 2 peixinhos, mas na mão de Cristo se tornou uma peixaria. Você consegue entender? Consegue entender o que é que acontece quando você não entrega tudo nas mãos do Senhor, não consagra ao Senhor todas as coisas? Na sua mão é só aquilo, mas na mão do Senhor é multiplicado, meu amado. Experimente colocar o que você tem nas mãos de Cristo, para você experimentar as maravilhas, meu amado, da semeadura. Amém? Porque o cristão, meu amado, ele sempre semeia na crise. Por quê? Porque ele sempre tem a certeza que vai ser acompanhado daquela semeadura o milagre da provisão. E o milagre da provisão, meu amado, é uma das coisas maravilhosas que nós experimentamos em Deus. Então, na mão de Sansão, era apenas uma queixada de jumento, quando ele matou aquele inimigo. Mas na mão de Deus virou uma poderosa bazuca, sim ou não? Na mão de Davi era apenas uma pedrinha e um estilingue. Mas na mão de Deus, meus amados, virou um míssil teleguiado que foi bem no lugar, bem na testa de Golias, meu amado. Na mão de Dorcas era apenas uma agulha para fazer roupa para um monte de gente. Mas na mão de Deus virou uma máquina Singer, meu amado, que costurava e ali pregava botões tudo ao mesmo tempo. Por quê? Eles estavam dispostos a colocar tudo nas mãos do Senhor, meu amado. Você está disposto a colocar as mãos tudo nas mãos do Senhor? Pegar tudo que é teu e falar, Senhor, está aqui, eu coloco nas tuas mãos. Não estou falando que você tem que entregar para a igreja, meu amado, mas é entregar nas mãos do Senhor.
Então consagre a Ele o seu emprego, consagre a Ele, entregue, meu amado, ao Senhor e deixa Ele fazer, meu amado, deixa Ele operar, amém? Quarta coisa que nós aprendemos sobre semeadura com fé, meu amado, você semear com fé, ofertar com fé, é que semear com fé significa descobrir o milagre da partilha. O que é o milagre da partilha, meu amado? Veja bem, no verso 11 aí do capítulo 6 de João, ele diz: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Quanto eles queriam. Meu amado, você entende aqui que esse finalzinho, quando diz ali quanto eles queriam, não está falando que foi dado um pão e um peixe para cada um. Foi dado o tanto que eles queriam. Como eu conheço alguns irmãos aí, que comem mais de 5 pães aí, se ele pedisse 5 pães, eles teriam dado 5 pães para ele. Porque ele dava um tanto que eles queriam, meu amado, era para ser saciado. Esses aqui não eram mão de vaca, não. Porque o povo estava com fome. Então toma aí, meu filho, quantos pães tu quer 10? Tu come 10, toma os 10 pães aqui. Pode comer 10 peixes? Toma 10 peixes. Foi assim que foi feito, meu amado. Não foi um para cada. A multidão foi saciada, meu amado. O que é ser saciado? Saíram tudo de barriguinha cheia que não aguentava mais comer, meu amado. Então, foi dessa maneira que foi ali feito um milagre. Então, semear com fé significa descobrir esse milagre. E qual é o milagre da partilha? O milagre da partilha é a bênção da multiplicação. É algo extraordinariamente maravilhoso. Por quê? Jesus nos ensina, meu amado, que não existe multiplicação sem você dividir. É isso que Jesus está aqui ensinando. Não há multiplicação sem partilha. Se eu não reparto, nada se multiplica. Então, se algo está sendo compartilhado comigo, eu preciso também partilhar com alguém, porque senão não é multiplicado, meu amado. Você consegue entender? Lucas 6,38 diz: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. E o verso 11 aí, nós lemos aí, tudo quanto eles queriam. Por quê? Jesus dava para os discípulos, e os discípulos passavam para os discípulos. Consegue entender? E os discípulos passavam para os pais de famílias que estavam sentados ali, e os que estavam sentados ali davam para sua esposa, davam para os seus filhos, davam para os seus parentes, foi passando de um para o outro, e assim foi se multiplicando, meu amado. Olha que tremendo isso. O milagre da multiplicação não se deu só no momento que Jesus deu, que Jesus entregou o pão para o discípulo. Não, mas também multiplicou quando o discípulo deu para alguém. E da alguém pegava ali, já multiplicava e dava para outro, já multiplicava também. E daquele outro que repartia para o outro também multiplicava. E assim foi dando. Ou seja, se você olhar pela lógica, Jesus só entregou um. E desse um começou a se multiplicar por outros, meu amado. Isso é poderoso. Por quê? Porque houve partilha, porque houve a divisão, dividiram o pão, meu amado. Então, mas o milagre da multiplicação só ocorria quando aconteceu isso. Quando alguém dava para outra pessoa, multiplicava. Se ele ficava para ele, não multiplicava. Consegue entender? O segredo da multiplicação é esse. Se você quer que multiplique, meu amado, divida, partilhe, compartilhe, divida com os irmãos. Primeiro, multiplicou na mão de Cristo ao repartir e dar aos discípulos. Segundo, multiplicou na mão dos discípulos ao repartirem aos chefes das casas, ali, os pais de família. E terceiro, a multiplicação não parava enquanto ia repartindo do pai para a mãe, da mãe para os filhos, dos irmãos para irmão, de vizinho para vizinho, de amigo para amigo. Ia se multiplicando. Então, quando praticamos a graça de partilhar, de dividir, meu amado, nós vamos ver o agir do Senhor no pão em nossas finanças. Quando nós dividimos, nós conseguimos ver o milagre de Deus. Mas quando você dá lugar à avareza e não reparte, meu amado, então o que temos, ele é subtraído e ficamos sem nada. Então só há multiplicação quando eu divido. Se eu guardo para mim, só vai haver subtração e eu acabo ficando sem nada. Mas se damos o lugar para a graça de compartilhar, o que temos é multiplicado para a glória do Senhor, meu amado. Então, você vai ver isso na viúva de Sarepta aí também, meu amado.
A multiplicação, quando repartiu o que ela tinha. Então, ao repartir, o milagre aconteceu. A multiplicação foi tão tremenda que por aproximadamente, meu amado, 2 anos, ela ia na botija e tinha o azeite. Ela ia na panela e tinha farinha. E isso é maravilhoso, meu amado. Deus seja louvado por essas coisas, porque toda vez que ela ia, tinha lá, meu amado. Amém? Tem um testemunho muito interessante, meu amado. Tenho 2 para contar para você. Vou contar os 2. Um certo irmão, ele atravessava com a sua família um momento difícil, dias difíceis de crise, amém? Um aperto financeiro muito grande. E, no entanto, mesmo em meio à crise, ele nunca deixava de ofertar, contribuir com um pouco que ele tinha. Ele não deixava de plantar a sua semente. Olha o segredo de você plantar a sua semente, continuar, porque Deus não se importa com valores, meu amado. Deus, ele quer que você continue plantando, não importa o valor, tá certo? Então, certo dia ele recebe uma visita de quem na sua casa? De irmãos da igreja, meu amado. Se tem pessoas que gostam de comer, é os irmãos da igreja. Quando nós nos ajuntamos, meu amado, sempre dá em comida. Não sei porquê, não entendo muito bem essas coisas, não sei porquê que dá muita comida. Mas toda vez que a gente se reúne, sempre temos que comer. Mas isso é muito bom, isso é saudável, amém? Mas a sua esposa, que é a esposa desse irmão, muito desejosa de fazer café para todos os irmãos que estavam ali, ela ficou preocupada, porque ela só tinha um pequeno pedaço de pão, que daria no máximo para 2 pessoas. No entanto, essa irmã, ela foi movida pela fé, e ela orou por aquele pedaço de pão. E ali, em seguida, ela começou a cortar o pão, meu amado. De repente, aquela mulher começa a orar em línguas lá na cozinha, louvar a Deus em línguas, começa aquele mistério. O seu esposo correu para a cozinha lá para ver, né, o que estava acontecendo, porque ele estava atendendo os irmãos. E ali, meu amado, quando eles chegaram lá, foram tomados de grande surpresa e alegria ao verem um grande monte de pães fatiados. E a irmã, ela prosseguia a cortar os pães e dizendo ali, muito eufórica, o pão não acaba, o pão não acaba, o pão não acaba, porque toda vez que ela cortava, o pão ia aumentando e aumentando e aumentando e não acabava, meu amado. E isso é poderoso para nossas vidas, sim ou não? Porque está partilhando, está dividindo, é multiplicado. Um certo irmão também, lá de Maringá, ele contou que ele também atravessava num momento difícil de aperto financeiro. E aí o gás da cozinha lá começou a mostrar os últimos sinais de vida. Sabe quando a chama dele começa a ficar toda amarela? Os últimos sinais de vida. E ali, meu amado, ele pegou ali, como muitos brasileiros, como bom brasileiro faz, né? Ele foi lá e virou o botijão, deitou o botijão de gás. E ele orou, falou, Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar outro botijão, mas tu sabes, eu preciso cozinhar, Senhor. Tem misericórdia. Tu sabes que eu sou dizimista, Senhor, opera este milagre. E ali, meu amado, passou um dia, 2, 3, 4, 5, e a sua esposa cozinhando, fazendo café, almoço e janta. Por 30 dias, o botijão ficou virado, meu amado, e ele não acabou. Quando 1 mês de milagre se completou, esse irmão, ele foi procurado por uma pessoa que lhe devia uma boa quantia em dinheiro. Tal pessoa, ele foi lá e pagou todo o dinheiro para aquele irmão. E ao receber o dinheiro, o irmão, ele ficou feliz e ele ouviu a voz de Deus nitidamente dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus, vai comprar o gás. Porque é assim, meu amado, isso é verdade. Nós temos esse hábito, nós queremos ver o milagre de Deus, amém? Nós queremos ver a provisão do Senhor, nós queremos ver ali algo acontecendo. Mas quando Deus começa a fazer aquele algo acontecer, nós relaxamos. Consegue entender? Com certeza, meu amado, se fosse um de vocês aqui nessa situação, não teria comprado o gás, teria falado, não, senhor, deixa aí, ainda vai durar mais um dia, vai durar mais um dia. E esse negócio de vai durar mais um dia, tendo dinheiro para comprar, meu amado, aí você ia se ver num aperto. Consegue entender? Porque nós não podemos tentar Deus. Deus, ele faz um milagre, mas o milagre tem um limite, meu amado. Se você ainda não tem dinheiro e Deus está fazendo ali um milagre, quando você tiver, não tente o Senhor. Vá lá e faça o que é necessário, tá certo? Então, nós precisamos entender isso. Segunda coisa de você semear com fé. Quinta, né? Semear com fé significa colher frutos para o presente e também para o futuro, meu amado. Aquele milagre teve implicações para aquele dia e depois.
lá em João. Por quê? Depois que todo o povo foi saciado, Jesus ensinou aí algo para eles. Jesus mandou eles pegarem tudo que sobrou e deu 12 cestos cheios do que sobraram. E aí o Senhor falou o quê? Guarde. Por quê, meu amado? Jesus ensinou isso para eles. Não devemos conduzir nada ao desperdício, mas à previdência. Amém? Existem pessoas que Deus está abençoando hoje. E essas bênçãos apontam para dois sentidos, presente e futuro. Deus ele está te dando para hoje, mas também é para o futuro, para te abençoar no futuro. No entanto, meu amado, o que acontece? Existem pessoas que são desperdiçadores. E ali o desperdiçador, o que ele faz? O desperdiçador, ele joga fora a provisão de hoje para passar fome amanhã, meu amado. Então Deus nos ensina que ele está dando um milagre hoje, mas é para você guardar para amanhã. Se você, de repente, eu vou dizer isso até para você, meu amado, que às vezes você não espera receber algum dinheiro e você recebe. Não gaste tudo hoje. Se Deus te abençoou para hoje, é para hoje e amanhã e até acabar você ter o próximo dinheiro a receber. Então, meu amado, não seja ali leviano e desperdice tudo ali com qualquer coisa. Consegue entender? Seja moderado, porque Deus está te dando para hoje, mas Ele também vai te dar para amanhã, meu amado. Então, pensa nisso, coloque isso na sua mente. O milagre da multiplicação lá na viúva de Sarepta, meu amado, também nos revela que o Senhor, ele nos dá no presente e garante o futuro. Por quê, meu amado? Porque aquela mulher não tinha nada, ok? No presente ela não tinha nada. De repente veio para ela. E ali, meu amado, Deus cria para ela o quê? Uma espécie de aposentadoria. Como assim uma espécie de aposentadoria? Olha o que o texto diz lá. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite, porque ela veio fazer saber o homem de Deus que o azeite lá não estava acabando. Amém? E que tinha azeite, tinha farinha lá bastante. E aí o que Elias fala para ela? Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Meu amado, vivei do resto. Você acha que era pouca coisa? Era muita coisa que sobrou para ela ali. Então, além de Deus trazer a provisão para o hoje, Deus garantiu o futuro dessa mulher. Garantiu que ela teria ali para os dias próximos, para os próximos meses. Então, Deus garantiu o presente e o futuro. Por isso nós devemos acreditar que Deus, quando Ele nos abençoa, é para hoje, mas também Ele nos dá para o futuro, meu amado. Pensa nisso. Não viva como sendo o último hoje aqui, gaste tudo que você puder hoje, não. Deus às vezes te abençoa para hoje, mas também é para amanhã também. Então você precisa ter isso na sua mente, amém? Então há crentes que ainda não foram ricamente abençoados porque a avareza os impede de repartirem, meu amado. Ele não consegue dividir, ele é munheca fechada, meu amado. E não repartindo, eles não experimentam a provisão e a multiplicação em sua casa e na sua finança. Eu nunca vi, meu irmão, alguém que é avarento, alguém que é munheca ou mão de vaca, como diz ali o dito popular, ele contar de alguma provisão que Deus fez ou algum milagre na sua área financeira. Ele não conta. Por quê? Porque ele não vive, ele não tem essas provisões, porque ele é avarento e aí ele não experimenta. Aquilo impede do milagre vir sobre a vida dele. Então a ordem de Deus é o quê? Reparta. A Bíblia diz, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra, meu amado. Então, não sejamos assim pessoas avarentas, que se assemelham ao Mar Morto. Deixa eu contar uma curiosidade do Mar Morto, meu amado. O Mar Morto, meu amado, ele não dá nada. Nada gera, ele nada produz. Então tem crente que é tipo o Mar Morto. Tais crentes são assim, crente avarento. Como ser? Porque espiritualmente eles estão mortos e morto não gera nada. Consegue entender? Morto não gera nada. Então, o Mar Morto ele está ali, meu amado, a 408 metros abaixo do nível do mar. Então, é o mais baixo reservatório de água do mundo. E também o mais salgado. Ele é 7 vezes mais salgado do que os oceanos do planeta, meu amado. Será que tem muito sal lá no Mar Morto? 7 vezes mais do que a água que você vai lá na praia e você sente salgada. Então, ele recebe todo dia, dia e noite, meu amado, ele recebe diariamente muita água doce, mas ele nunca fica doce, ele continua salgado. O Mar Morto, ele representa esses crentes
que são mão fechadas, são avarentos, que recebem constantemente o favor de Deus. Mas aí é que tá, jamais abrem a sua mão para ajudar a obra ou mesmo socorrer o necessitado, meu amado. Ele só recebe, mas quando chega nele, tudo morre. Peixes que vêm pela água doce e caem no mar morto, ele morre. Não tem vida no mar morto, ok? Então, que nós não sejamos esses crentes assim, mas sejamos cheios de fé, investidores no reino, semeadores do potencial, em potencial, para ver o reino de Deus avançar, pessoas sendo alcançadas pela glória de Deus. Amém? Que nós sejamos assim, meu amado. Isaac, ele desfrutou das bênçãos de Deus, por quê? Porque ele era um semeador, com fé. Olha o que a palavra diz. E semeou Isaac naquela mesma terra. E ele fez o quê? Semeou Isaac naquela mesma terra. Ou seja, ele semeou, meu amado. Então, notemos aqui algumas importantes lições aqui, que nesse texto aqui diz que ele semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Meu amado, não tem como você ser próspero sem Deus te abençoar. Só Deus, ele pode nos prosperar, meu amado. Se você entrega tudo nas mãos do Senhor, ele prospera. Mas se você não entrega nada, você mesmo não tem poder para prosperar nada, meu amado, amém? Então o que nós podemos aprender nesse texto de Isaac? Primeiro, a determinação dele para semear. E semeou Isaac. Há muitos que guardam a semente ou até mesmo comem a semente, meu amado. E isso aí é um princípio, nunca você come a semente. A semente é para plantar. Então, quando a semente você separa para plantar, ela vai gerar. Mas se você come a semente, você fica sem nada para plantar, meu amado. E por isso não semeia no reino de Deus. Por quê? Porque eles também não colhem nada. Então não coma a semente. Semeia a semente, amém? Segundo, a terra certa para semear. E semeou Isaac naquela mesma terra. Uma colheita certa depende de uma terra certa, meu amado. Jesus, ele nos ensina na famosa parábola do semeador, que a semente que frutifica é aquela que cai na boa terra, tá certo? Existem irmãos aí, crentes, que deixam de semear na igreja que ele congrega, meu amado. Se você é um desses, meu amado, que você faz parte de alguma igreja e você semeia, dizima em outra igreja, meu amado, você não está semeando na terra boa. Não estou dizendo que a igreja lá é ruim, mas você está com o princípio errado, a sua semente é ruim. Por quê, meu amado? Não tem como você deixar de você congregar num lugar e semear em outro, meu amado. Por quê? Não é melhor então você ir lá, semear lá, dizimar lá? Porque houve uma vez um irmão que ele falou que ia sair da nossa igreja, ele tinha os motivos dele, não foi de briga por nada, mas ele decidiu. Ele ia para uma outra igreja e ele falou que queria continuar dando dízimo na nossa igreja. Eu falei, não, você dízimo você tem que dar lá, naquela igreja lá. Porque você não precisa dar o dízimo aqui, você não faz mais parte daqui. Você tem que dizimar lá. E aí ele respondeu para mim, não, mas eu quero dizimar aqui porque eu acredito nessa obra, eu não acredito naquela lá. E aí eu perguntei para ele, então para que você vai para lá? E aí ele ficou quieto. Por quê, meu amado? Não tem lógica eu congregar numa igreja e dizimar e ofertar em outra. Eu tenho que ofertar, eu tenho que semear na terra que eu estou. Porque Isaac semeou na mesma terra. Então, se você congrega numa terra, plante na mesma terra, meu amado. Não plante em outra terra. Porque senão a terra daqui, onde você congrega, não vai ter semente. Pensa nisso, meu amado. Para que plantar na terra do vizinho e a sua terra vai colher o quê, meu amado? O que você vai colher aqui? O que a sua igreja vai colher aqui, meu amado? Então não tenha esse pensamento, meu amado. Então não envia o seu dízimo, as suas ofertas para outras partes, não. O que está errado, dízimo deve ser entregue onde você congrega, sabe por quê? Porque lá em Malaquias 3,10 diz claramente, para que não falte mantimento na minha casa, diz o Senhor. Então aonde você congrega é a sua casa. Aonde você congrega é aonde você se alimenta. Então como é que você pode morar numa casa e você sustentar outra casa, meu amado? Não tem lógica isso, você come nessa casa, oferte naquela mesma casa. Amém? Não esqueça que Isaac semeou na mesma terra. Amém? Terceira coisa que nós podemos tirar desse texto de Isaac é a colheita certa. E ele colheu. Amém? A lei da semeadura é divina. E por ser divina, é certa, meu amado. Tudo que o homem semear, isto ceifará. Isso é o que diz Gálatas 6,7. Mas 2 Coríntios 9,6 também diz, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, pouco também ele vai colher. E o que planta em abundância ele também vai
colher, meu amado. Então a colheita é certa. A lei da semeadura é certa. O que você planta, você colhe. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, não adianta você querer colher coisas boas, porque você não vai colher, meu amado. Então a colheita é certa. Colheita certa, na terra certa, aliás, semear certo na terra certa, a colheita ela vai ser certa, meu amado. Amém? Outra coisa. Quarta coisa, o tempo da colheita. E colheu naquele mesmo ano. Ele não plantou hoje para colher amanhã, meu amado. Lembra da impaciência que eu falei ontem? Meu amado, não seja impaciente na oferta também. Plante hoje, mas sem saber o dia que você vai colher. Vai ter hora que você vai começar a receber tanta bênção que você não vai saber de onde é. Mas sabe de onde é? Da colheita que você plantou, meu amado. Então pensa nisso, não seja aí apressado. Nós determinamos o tempo da semeadura e Deus o tempo da colheita. Você determina quando você vai plantar, mas quando você vai colher, é Deus quem vai determinar, meu amado. Gálatas 6,9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecidos. Nós vamos colher se nós não desanimarmos. Desfalecer quer dizer cair o semblante ou desanimar. Então ele fala aqui que você não deve cansar de fazer o bem e de plantar. Ok? Porque você vai colher, ao menos que você desanime. Amém? E a quinta coisa, a colheita sempre vai ser abundante, meu amado. E colheu Isaac 100 vezes, porque o Senhor abençoou 100 vezes mais, meu amado. Ora, aquele que dá... Esse texto, meu amado, eu gosto demais desse texto aqui, de 2 Coríntios 9, capítulo 9, verso 10 e 11. Eu gosto demais desse texto, meu irmão. Esse texto aqui é muito revelador. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Esse texto é tremendo, ele começa dizendo, aquele que dá semente ao que semeia. Irmãos, Deus ele só multiplica semente para aquele que semeia. Para quem não semeia, Deus não multiplica. O texto está dizendo claramente, aquele que dá semente, quem é que dá semente? É Deus. Ao que semeia, meu amado. Então, se você não planta, você não tem costume de plantar, você nunca vai ter semente. Você só vai ter o necessário para você sobreviver. Mas em abundância, você não colhe porque você não planta. Então, aqui é claríssimo. Deus ele dá semente para o que semeia. E além dele dar semente, ele também dá pão para comer. Ele também multiplicará a sementeira, meu irmão. Você consegue entender isso aqui? O que é multiplicar a sementeira? Se ele está te dando semente porque você semeia, ele vai aumentar a sua sementeira. O que é a sua sementeira? É a sua, é o seu, meu amado, digamos assim, é a sua finança, é o seu estoque, é o que você tem. Consegue entender? Vamos dizer que você tem ali um balde de água, ele vai aumentar o balde de água. Consegue entender? Ele vai aumentar para que você tenha mais semente, meu amado. E aí ele diz, e aumentará os frutos da vossa justiça, meu amado. Esse texto é muito claro, não precisa nem explicar nada, meu amado. Mas para você ver, Deus ele só dá semente ao que planta. Deus ele só dá semente àquele que planta. E ele não apenas dá semente ao que planta, mas ele dá pão para comer e ele aumenta ainda o que a pessoa tem, meu amado. Por quê? Porque tudo isso é generosidade, meu amado. É você colocar Deus em primeiro lugar, a sua oferta tem que ter a marca da fé, é crendo nele piamente, é crendo nele em todas as circunstâncias da vida, meu amado. Consegue entender? Uma palavra tremenda para você nesse dia, meu amado. Aumente a sua sementeira, meu amado. Semeie, não deixe de semear. Estamos num tempo de crise, estamos num tempo difícil, mas eu quero dizer para você, meu amado, Deus ele está no controle. Deus ele está a par de todas as coisas. Então não tenha medo, porque, meu amado, é no momento de crise que nós devemos plantar mesmo. Quando está tudo bem, a sua colheita, a sua plantação, ela é abundante, não há sacrifício algum. Mas quando você está numa dificuldade financeira, meu amado, o sacrifício é muito maior. E lembre-se, aonde há um sacrifício, Deus ele está ali, meu amado. Amém? Então Deus ele nunca nos
nos deixará só, Ele nunca vai nos abandonar. Então pense nisso, creia no Senhor e deixa Ele multiplicar suas finanças, multiplicar a sua fé, até mesmo na oferta. Então, meu amado, às vezes você não oferta porque você não acredita nisso que eu estou te falando. Talvez você não oferta porque você não acha que Deus vai multiplicar. Ou vou dizer para você, meu amado, eu deveria ter falado isso no começo dessa live, mas nunca oferte ou dizime pensando que você vai dar dinheiro para pastor, meu amado. Não pense nisso, porque eu posso dizer para você, e digo aqui claramente, meu amado, abertamente, não tenho nada, nem a vergonha de dizer isso, meu amado, mas eu cuido de uma igreja, eu estou à frente de uma igreja, e eu não recebo, meu amado, nem R$1 para estar lá na igreja. Consegue entender? Eu cuido da igreja, eu ministro a palavra, e nem dinheiro da gasolina, meu amado, eu recebo. Por quê? Porque eu faço para Deus por amor, meu amado. Consegue entender? E nessa live você pensou, tá falando disso por causa de oferta, diz, não, meu amado, eu não recebo nem R$1 da igreja. Eu não sou assalariado, eu não tenho nenhum vínculo financeiro com a igreja não me paga para nada. Então, meu amado, eu faço por amor a Deus, mas eu faço para Deus e eu já declaro a Ele que o que eu tenho é dele. Porque, irmãos, quantas vezes nós fazemos encontro em chácara e eu tive que dar dinheiro do meu bolso para pagar encontro? Quantas vezes eu tive que dar dinheiro do meu bolso para pagar a ficha para alguém ir, meu amado? Quantas vezes eu comprei coisas para a igreja, eu e a minha esposa usando o cartão nosso? Então, meu amado, é algo que eu não tenho vergonha de dizer, que Deus ele tem suprido cada necessidade nossa. Nós experimentamos aí muitas bênçãos financeiras aí em Deus, porque nós temos um coração abençoador. Nós não esperamos, nós não damos a Deus esperando receber algo em troca, não. Deus sabe do nosso coração, Deus sabe que o nosso propósito é ver a obra crescer e pessoas sendo transformadas. Então, meu amado, não olhe para essa live achando que tá falando de oferta, de dízimo, porque não está tendo culto e é o dinheiro para ele. Não, dinheiro para ele não. Você pode perguntar para qualquer pessoa da minha igreja aqui, da IBAV São José, Igreja Batista Água Viva, da igreja daqui do bairro Vila São José, em São Bernardo, você pode perguntar que eles todos vão falar, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu emprego, minha esposa também tem o emprego dela, e nós não dependemos da igreja em relação de salário, meu amado. Pelo contrário, nós fazemos por amor. Então não é por causa do... tanto que eu até falei na ministração, os dízimos e oferta que entram é para pagar o aluguel da igreja, meu amado, porque, glória a Deus, porque Deus tem levantado pessoas fiéis na nossa igreja e tem mantido essa obra em pé. Mas eu sempre digo para a igreja, se os irmãos que são fiéis, 2 ou 3, desistirem de ser dizimista, meu amado, nós fechamos o prédio da igreja, porque nós não vamos ter condições de pagar ali o aluguel. E eu digo isso, meu amado, não para engrandecimento, não. Eu te digo a verdade, porque aqui conosco não tem máscara. Tudo é, de fato, aberto. Tudo para nós aqui é na transparência, amém? Então, se eu estou dizendo para você, meu amado, que a nossa oferta tem que ter a marca da fé, é porque eu já experimentei muitos milagres do Senhor financeiro, meu amado. E no dia que você quiser, você tiver a oportunidade de me ver pessoalmente, você que não é da minha igreja, se você me perguntar os milagres, eu vou te falar pelo menos, no mínimo, uns 5, 6 milagres financeiros eu tenho para contar para você. Teve dias de eu querer comer algo e eu não ter dinheiro, e Deus ir lá e providenciar, mandar uns irmãos na minha casa e comprar aquilo que eu queria comer, meu amado. Isso é fantástico, isso é poderoso. No momento que eu passei de crise financeira, sem trabalho, Deus ele proporcionou isso. Por isso que eu digo para você, Deus é bom, meu amado. Tudo que eu tenho, eu confio nele. E no momento que eu estou em aperto, eu olho para ele e falo, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu vou morrer. Porque eu dependo dele todos os momentos. Amém? Irmão, que você seja abençoado por essa palavra. Nunca duvide do que Deus ele pode fazer na sua vida. Nunca duvide da prosperidade de Deus sobre a sua vida, meu amado. Porque a oferta também faz parte da Bíblia. Ela está escrito que nós fazemos para o reino de Deus, para o avanço do reino, não é para usufruição própria, amém? Quero orar pela sua vida, você que está passando um momento financeiro, quero profetizar na sua vida por esses dias, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão no momento financeiro, neste momento ruim. Senhor, eu quero profetizar, Deus, que essa palavra, Senhor,
vai entrar, já entrou no coração deles, ó Deus, e que eles possam, Senhor, a partir de hoje, ó Deus, mesmo que seja um pouco, Senhor, mas que eles venham plantar, ó Deus, para que eles tenham essa semente, ó Deus, para germinar e, quem sabe, ó Deus, colher 100 vezes mais do que eles estão ofertando, Pai amado. Senhor, eu quero orar, Senhor, e declarar sobre a vida deles, ó Deus, que essa crise financeira, Senhor, ela acaba hoje em nome de Jesus, que todas as crenças limitantes, ó Deus, do teu povo prosperar, seja quebrado hoje em nome de Jesus, ó Deus. Eu quero declarar prosperidade sobre a vida dos teus filhos. Eu quero declarar, Senhor, bênçãos financeiras sobre a vida deles, ó Deus. Eu quero declarar, Senhor, estratégias, ó Deus, para eles, ó Deus, multiplicar as finanças, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Abre a nossa mente, ó Deus, traz clareza, Senhor, ó Pai, soluções, ó Deus, para a nossa crise financeira, em nome de Jesus, ó Deus. Eu coloco nas tuas mãos cada irmão, ó Deus, e declaro, Senhor, que ainda essa semana, nós ainda temos, ó Deus, ainda temos 2 dias essa semana. E essa semana eu quero profetizar, Deus, que a vida financeira de muitos irão mudar nesses 2 próximos dias, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é para aquele que crê. Se você crê, nesses 2 dias a sua vida financeira vai mudar em nome de Jesus. Porque nesses 2 dias, você que está desempregado, o seu telefone irá tocar, boas notícias você vai receber e uma porta de emprego será aberta em nome de Jesus. Amém, meu amado? Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, meu amado. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o rosto dele resplandeça sobre ti e que ele te dê a paz. Fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Irmãos, até amanhã às 7 horas da noite, em nome de Jesus.